Bem, pessoal, vamos então agora falar um pouco sobre embutimento, né, na parte 2 da nossa aula 4, tá? Então, após o corte, a gente selecionou a região que a gente quer analisar, a gente realiza o corte, a gente vai para a etapa de embutimento, ok? E aí, pessoal, a gente vai embutir a nossa amostra em uma resina, né? Geralmente uma resina termofixa. Essa amostra pode também ser preparada sem embutimento, né? Em alguns casos que a gente for analisar fios, arames, chapas finas, a gente consegue prender o material em um suporte, né? E aí é um caso atípico aqui de análise sem embutimento, né? Então existem alguns suportes específicos para fixar as peças, né? Geralmente peças pequenas, para poder fazer o lixamento e o polimento e analisar no microscópio óptico sem necessariamente realizar o embutimento. Esse caso é mais raro, a gente vai trabalhar mais com o caso aqui onde a amostra vai ser embutida, tá? Nem sempre, né, para outros tipos de ensaio, a gente precisa embutir as amostras para preparação. Por exemplo, para DSC, né, ou DRX, DSC é calorimetria diferencial de varredura, uma análise térmica, DRX é difração de raio-x, ou até dureza, né, que vocês vão ver em MCM1, né, você consegue preparar a amostra, fazer o manuseio dela sem precisar do embutimento. Você pode até usar um porta-amostras aqui para facilitar a preparação dos corpos. Então aqui tem vários tipos de porta-amostras que facilitam ah, a fixação do material aqui. Mas o nosso foco é nas amostras embutidas, né, em plástico ou resina. E aí o que consiste no embutimento, né? Consiste na gente circundar a amostra, geralmente num recipiente cilíndrico, com uma resina líquida, que quando ela cura, né, ela fica sólida, ela vai aprisionar a amostra lá dentro e vai facilitar o nosso processo de preparação metalográfica. Então vai ter a amostrinha aqui, no caso tem 3 amostras, né? E tem toda a resina já curada no formato sólido, no estado sólido aqui, né? Então tem resina aqui dentro desses vazios, tem resina em volta, ela circundou toda a nossa amostra. E esse processo de embutimento, ele facilita a preparação de peças, principalmente de peças pequenas, que se a gente fosse lixar ou polir manualmente, a gente não ia ter conseguir segurar elas, né? Então, ele vai permitir uma maior firmeza e uma facilidade de manuseio, além de permitir que preserve os cantos da amostra, né? Então a gente não vai estar diretamente lixando os cantos, porque nos cantos da amostra vai ter resina. Então tem sempre uma coesão resina amostra aqui, que permite que esse canto se abaule, né? Mas principalmente porque ele facilita o manuseio, tá? Mas também ele minimiza essa quantidade de dano na preparação, principalmente nas bordas, tá? Geralmente o material que a gente usa aqui para o embutimento é uma resina que pode ser uma resina endurecida a frio ou a quente, conforme a gente vai ver. Mas o mais importante aqui é que essa resina não pode reagir quimicamente com o material que a gente está embutindo, porque isso vai gerar alterações na estrutura. E também ela não pode gerar tensões mecânicas, né, na amostra que a gente está embutindo. Por exemplo, ela pode se contrair, puxar a amostra, né, exercer uma tensão residual. A gente não quer isso, né? Mas geralmente elas já são estabelecidas de forma que isso não acontece. Um caso à parte aqui, a gente viu que tem um vazio, né? E esse vazio é preenchido com resina. Se a gente pensar um material que é altamente poroso, primeiramente a gente vai impregnar esse material poroso com resina e depois a gente embute, tá? Para poder fazer o lixamento e polimento, porque caso contrário a gente não fizer isso, pode ser que alguma parte desse material poroso fique com vazios e durante o lixamento ou polimento, né, esses vazios podem aparecer e podem formar sulcos que vão acabar retendo grãos abrasivos da lixa, ou solução, ou pasta de polimento, ou até soluções químicas do ataque químico. Então, para evitar que ocorra isso, a gente geralmente faz uma impregnação com resina. Se a gente vai embutir pó, material na forma de pó, geralmente a gente coloca no substrato cilíndrico, que nem a gente faz aqui, só que em vez de a gente colocar a amostra no fundo, a gente basicamente faz uma mistura de pó com resina e aí aleatoriamente a gente vai analisar o pó
quando a gente estiver preparando a nossa amostra, ok? Então, olha só, a gente tinha esse tubinho aqui, a gente selecionou a nossa região, a gente fez o corte, agora a gente quer analisar a região 1. Então, a gente vai embutir a amostra, né, de forma que a face da região 1, né, seja a face aqui, que a gente vai lixar essa face e polir essa face e atacar quimicamente essa face. Então, aqui a gente quer analisar a região 1, né, que é essa região superior aqui, certo? Olha só, geralmente ela vai ter então esse formato, olhando assim a amostra alocada na vertical, a amostra região interna e a resina essa região mais externa. Essas amostras embutidas, elas geralmente têm a espessura dela metade do diâmetro, de forma a evitar balanços e até para facilitar o manuseio, tá? Então, por exemplo, aqui um exemplo, 15 milímetros de altura e 30 de diâmetro. Tudo bem? A gente também é recomendado, pessoal, quando a gente embutiu, a amostra já está embutida, antes da gente começar o processo de lixamento, a gente lixar os cantos tanto superior quanto inferior. Isso porque às vezes ficam alguns cantos afiados, né? Isso pode gerar um corte no operador, mas também pode acabar cortando a lixa ou o pano de polimento, que é bem sensível. Então, para evitar isso, a gente sempre, na primeira lixa mais grosseira, a gente faz um arredondamento dessas pontas da lixa, tá? Uma outra coisa que a gente pode evitar fazendo esse chanfro, né, na amostra é que quando a gente estiver lixando, geralmente com lixas rotativas de alta velocidade, se a amostra prende na lixa, pode ser que ela solte da sua mão e seja arremessada, né? Ela seja projetada bem violentamente, pode atingir alguém que está no laboratório, pode até atingir o próprio operador. Então é sempre importante dar essa chanfrada nas regiões aqui de cantos vivos da amostra, ok? Então as amostras podem ser embutidas de duas formas, a quente e a frio. A quente, pessoal, né, geralmente é mais rápido, porque a gente vai usar altas temperaturas, né, para um material polimérico, 150, 200 graus Celsius, e altas pressões. Então o processo de cura aqui é bem rápido. E geralmente aqui a gente usa uma resina termoendurecida que a gente chama de baquelite. E ela tem a coloração geralmente preta, tá? Mas em alguns casos, né, o embutimento a quente pode ser prejudicial, porque ele pode gerar alterações metalúrgicas do material. Então ele pode favorecer a formação de uma nova fase, a precipitação de uma fase, o recozimento do material, o crescimento de grão. A gente pode às vezes não querer isso, pode danificar a estrutura que a gente está analisando. Então, para esses casos, a gente recomenda a polimerização a frio, que também a gente usa uma resina endurecível, nesse caso a frio, na temperatura ambiente. Para agilizar o processo de cura, a gente usa um catalisador nesse caso. Não temos aquecimento, mas aqui é um processo mais longo, pode demorar algumas horas, né? O que é comum é a gente preparar essa amostra e ir embora, voltar no dia seguinte, e aí no dia seguinte ela já vai estar curada, tá? Então a vantagem do a frio é que a gente consegue preparar várias amostras de uma vez só, né? Então faz lá 10 amostras, embute, coloca uma identificação em cada amostra, a gente volta no dia seguinte e desmolda todas elas bem rapidamente. Já a quente, né, a gente faz uma amostra por vez na embutidora a quente. Mas como é um processo rápido, no mesmo dia você pode embutir 10 amostras, só que conforme vai aumentando o número de amostras, vai demorando mais esse tempo. Ok? Então olha só, amostras embutidas a quente, são todas essas, menos essa transparente. Essa resina transparente é uma amostra que foi embutida a frio. Tudo bem? A gente geralmente usa uma embutidora desse tipo aqui, essa é uma da Arotec, então a gente tem todo um controle aqui de temperatura e um manômetro aqui para dizer a pressão, tem uma alavanca que a gente usa para controlar a pressão, a amostra vem aqui dentro, né? A gente abre essa alavanquinha aqui, tem uma base onde a gente coloca a nossa amostra, a gente desce essa base a formar uma região cilíndrica, preenche com resina em pó, né, com baquelite em pó, fecha todo esse sistema, compacta, né? E aí a gente aplica pressão e temperatura. O que vai acontecer? Essa resina em pó ela vai se liquefazer, vai envolver toda a nossa amostra que está na base do suporte. Então, com a face que a gente vai analisar, não vai ter resina, né? Vai ter só nos lados e em cima. E aí, em alta temperatura, essa resina vai ser curada, né? Então, quando a gente levanta essa base, depois do processo vai estar assim, né? Então, o suporte embaixo, toda a amostra com a baquelite aqui. E aqui o punção que aplica a pressão em altas temperaturas.
Tudo bem? Então esse é um processo bem simples aqui. Tem até esse vídeo que eu não vou passar todo, mas vocês podem procurar na internet depois. Ou vejam nas notas de aulas, é um vídeo da Unicamp, que tem até uma música muito interessante do professor Rubens Caram, bem interessante, e mostra o processo de embutimento a quente. Vamos dar uma olhada aqui. Essa música aqui, pessoal, para quem já jogou Super Nintendo, é do jogo chamado Top Gear. É um jogo de carro, né? Engraçado que tá aqui. Então aqui ele vai falando um pouco sobre preparação metalográfica, pessoal. Eu vou até tirar o som, depois vocês veem com o som. Então ele apresenta uma cortadeira de precisão aqui. Olha só, tem até a saída para o fluido de corte, tem o disco de corte. Então tem a região onde se prende a amostra aqui. Então ele deve estar falando um pouco aqui, ele fecha a amostra, realiza o corte, tem o contato aqui, né, entre a amostra e o disco, né? Ele vai colocar uma amostra para fazer o corte. A gente pode até ver isso, visto que a gente falamos de corte na parte passada, né? Então, olha só, ele prende a amostra no sisteminha de fixação. Então, o disco ele vai se mover nessa direção e o fluido de corte aqui, né? Ele vai facilitar o processo de corte. Então, isso a gente podia até ter visto na parte passada. Vocês já viram alguns vídeos exemplos, né? Aqui ele está indo bem devagar, vamos passar aqui mais para frente. Então, olha, ele está cortando sem fluido de corte. Eu acho que ele vai até indicar aqui que é para facilitar a visualização do processo mesmo, tá? Então, ele faz todo o processo inicialmente de corte. Esse vídeo é um pouco, tem 8 minutos, ele apresenta todo o processo de preparação. Você pode dar uma olhada, já tem até um pouco de polimento aqui. Então, o processo de corte ele vai avançando, pessoal, né? Ele cortou e agora ele vai fazer o embutimento, né? Olha aqui, então tem a baquelite, vamos ver se eu pauso aqui. Tem a baquelite aqui atrás, isso aqui é um desmoldante que a gente aplica para facilitar depois a retirada da amostra, tá? Então aqui ele vai fazendo o processo, ele deve estar explicando algumas coisas da marca, do equipamento. Então, ó, ele desrosqueou lá em cima, então tem essa cavidade aqui, tá vendo? Então agora ele está girando a manivela de forma que sobe essa cavidade, ele coloca a amostra no suporte e ele vai descer essa cavidade e vai preencher com a resina em pó, né? A baquelite. Provavelmente ele vai, já deve ter passado o desmoldante antes para facilitar a retirada da amostra e agora ele vai colocando a baquelite. Tudo bem? Colocou ali. Não precisa encher, se a amostra fica muito alta, né? É bom a gente respeitar aquele balanço. Então ele coloca o punção, prensa a amostra, né? Vai fazer a prensagem da amostra. E aí ele vai ligar todo o sistema aqui para começar o processo de embutimento. Às vezes em algum sistema a gente tem que controlar aqui a pressão, tá? Controlar a pressão específica, né? O que ele vai fazer. Percebe que o manômetro vai mexendo aqui, né? Ainda não, mas geralmente é para mexer. Agora sim. Então ele vai aplicando a pressão, depois do processo ter finalizado, né? Então passou um tempo, geralmente uns 10 minutos, depois que pegou a pressão e a temperatura, a amostra já pode ser retirada, né? Então tem todo um sistema de arrefecimento aqui, ou seja, de refrigeração, para você não pegar a amostra quente. Então você retira, você sobe o punção, sobe aquela base que a gente colocou. Então aí está o punção. E aí tá, percebe que essa resina ela tem uma coloração avermelhada, essa baquelite aqui, né? Então tem várias cores que podem ser encontradas. Então aí está a nossa amostra, ó. Agora ele vai ter que tirar esses cantos vivos, que eu falei, para poder dar seguimento ao processo de lixamento e polimento. Vamos ver o lixamento depois com ele, tá? Deixa eu passar para cá. A gente tem, então, essa retirada dos cantos vivos a gente vai fazer para embutimento a frio também. Geralmente a gente usa lixas mais grosseiras, né? Lixa 80, que são lixas mais grosseiras. O embutimento a frio, pessoal, já é um sisteminha mais simples, né? A gente coloca, por exemplo, a amostra num cilindrinho desse, que pode ser de plástico, né? A gente passa geralmente silicone, no outro é desmoldante, aqui a gente passa silicone para facilitar a retirada depois. Coloca a amostra na base
e faz uma mistura aqui de resina, catalisador, às vezes alguns outros reagentes químicos aqui, mistura com esses palitos aqui, tipos de palito de sorvete, né, palito de médico, para ver a garganta, né? Mistura, retira as bolhas, né? A gente tenta tirar um pouco as bolhas dessa mistura que faz, e a gente basicamente pode ir preparando várias amostras, né? Tem que ele prepara 4. Ele vai deixar curando aqui, provavelmente algumas horas, umas 10 horas. E no dia seguinte ele volta e desmolda a amostra, que nem tem alguns exemplos aqui. Então pode ter uma coloração, pode ser meio verde aqui, ou pode ser até transparente, né? Então aqui tem uma marca da Bühler, né, que é bem famosa, bem conhecida. E aqui uma outra marca que... Kuser, eu não conheço muito bem essa marca aqui, né? Uma marca alemã, Kuser, né? Então a gente pode usar tanto esses potinhos para o embutimento a frio, como a gente pode utilizar o molde de silicone. Então aqui é um moldinho de silicone, igual esse que tem para fazer bolo, geralmente, para fazer cupcake, por exemplo, né? Então a gente faz aquele vazamento de resina igual é feito aqui, só que a gente faz nesse moldinho de silicone. Aqui nesse caso não precisa nem de desmoldante, não precisa nem de lubrificante aqui, né? Então basicamente é só facilmente desmoldado a amostra, né? Olha só. E fica basicamente limpo, pronto para o embutimento a frio de outra amostra, né? E aí vai gerar essas amostras desse tipo aqui, né? Algumas com coloração, outras opacas, algumas transparentes. O bom das amostras transparentes é que a gente consegue ter uma boa noção da espessura que a amostra tem, né? Às vezes a gente está trabalhando com uma amostra muito fina e a gente não sabe se a gente já lixou demais. Porque às vezes se a gente lixa muito, a gente acaba comendo tudo a amostra e fica só com a resina, né? Então, quando a resina é transparente, a gente consegue ter uma melhor noção de quanto de resina que ainda nos resta. Ok, pessoal? Então, finalizando essa parte de embutimento, vamos para a terceira parte da nossa aula, que é sobre lixamento.